Olá, humanos! Tivemos a primeira reclamação da Zel. Sim, eu não estou feliz hoje, nem um pouco. O vizinho aqui do lado reclamou de barulhos dela. Então isso significa que uma coisa que a gente estava postergando um pouquinho pra fazer, que é treinar ela em relação a latidos, a ficar muito excitada, com visitas, etc. A gente vai ter que começar a trabalhar isso. Mas por que também? A gente estava preocupado com outras coisas. A gente estava preocupado em primeiro vacinar ela, a gente estava preocupado em primeiro castrar ela, ter adaptação em pet shop. Tinha várias coisas que estavam sendo mais urgentes, por isso que a gente postergou isso. E fora que assim, desde que ela veio pra nós, que já faz aproximadamente uns 3 meses, né, amor? Sim. Ela já melhorou bastante. E como ela acabou de castrar, a gente terminou todo esse processo, tá? A gente até não documentou isso, mas a gente teve um pequeno probleminha depois da castração, que depois que você tira o ponto, ainda ficou um pouquinho de linha lá, e essa linha inflamou. Isso é super normal, a gente foi lá, tirou, pronto, passou. E agora ela tá 100% de novo, a gente já pode tanto voltar a passear com ela, como fazer outras coisas com ela, como por exemplo treinar. Então agora a gente vai focar mais nisso. A gente até tinha ideia de treinar algumas outras coisas antes, por exemplo a socialização com outros cachorros era algo que a gente tinha bastante em mente, só que talvez a gente tenha que deixar isso um pouco de lado e focar primeiro nessa parte de ela latir, porque o que acontece? Aqui, toda vez que alguém sai pro corredor, né, a gente tá em prédio, pra quem não saiba, tem 4 apartamentos total no nosso andar, nós somos um deles. Toda vez que algum vizinho sai, bate a porta aqui, o elevador faz barulho, ou se ela ouve algum outro barulho de baixo, alguém derruba alguma coisa aqui no andar de baixo, enfim, qualquer coisa do tipo, a Zel late. E isso mesmo se for 3 horas da manhã. Então os vizinhos estão no direito deles de realmente reclamar e falar, ó, 3 horas da manhã, você que nós dormimos muito tarde, tá? Esses dias a gente tem dormido 5 horas da manhã, porque a gente gosta de trabalhar essa hora. Mas os outros não, né? Se, por exemplo, se a pessoa vai acordar 7 horas da manhã e 3, 4 horas da manhã o cachorro fica latindo, é meio complicado. Então a gente tem que resolver isso logo, senão a gente vai receber uma multa. Então agora a gente vai começar a documentar isso, o nosso processo pra treinar ela, pra ela não latir madrugada, pra ela não latir quando chega a gente. Sempre quando chega a gente, ela sai correndo, pula em cima da pessoa, fica pulando e latindo, pulando, latindo, depois passa. Não é pra atacar, não é pra fazer nada, é simplesmente ela está avisando que chegou alguém e ela está super feliz com isso. Sim, a Zel ela tem um tipo de latido que é de alerta. Ela entende que aqui é o território dela, então qualquer outro tipo de barulho, ela entende que é uma ameaça ou algo mesmo que ela fica curiosa pra ver o que que é. E se ela late e o barulho em seguida some, ela entende que aquilo é recompensador. Sim, então o que a gente tem que mostrar pra ela é que ela não precisa ser um cachorro de segurança aqui, né, um cão de guarda, ela não precisa ser, ela não precisa ficar alerta. Então basicamente o que a gente vai ter que fazer é mostrar pra ela que toda vez que ela parar de latir, ela vai receber uma recompensa. E tem que ser logo depois que ela para, quando a gente conseguir tranquilizar ela, porque ela tem que entender que ela não precisa ficar brava, que ela vai receber coisas. A gente vai ter que tomar algumas outras atitudes um pouquinho mais drásticas, como por exemplo, segurar ela um pouquinho e não deixar ela ficar na sala de madrugada. De madrugada, a portinha aqui que separa o escritório, os outros cômodos pra sala, ficava aberta e ela ficava aqui na sacada, ela ia pra lá, ia pra cá. Mas de madrugada a gente vai ter que segurar um pouquinho mais ela, então a gente vai ter que ficar de olho. Toda vez que ela for latir, vai ter que ter um biscoito ali perto, algum tipo de recompensa pra ela, pra gente treinar. O importante do adestramento é que ele não é simplesmente sessões, é o tempo todo, 24 horas o cachorro tá aprendendo. Se do nada o cachorro latiu, tá latindo por algum barulho, corre, pega o biscoito lá e já faz todo esse treinamento ali na hora. A gente vai deixar alguns biscoitos, algumas guloseimas estrategicamente posicionadas na casa pra gente conseguir pegar logo e já treinar isso com ela. No caso aqui a gente já percebeu que a Zel, a questão dela é alerta, é segurança, ela tá tentando ser um cão de guarda, avisar pra gente. Mas a gente vai fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas a gente já quer dar algumas dicas pra vocês em relação a isso. É muito importante você tentar identificar o porquê do seu cachorro tá latindo. A principal questão é, vamos parar e raciocinar o porquê de ele estar latindo, tá? Isso serve pra qualquer problema. Tá acontecendo qualquer coisa com o seu cachorro e você quer resolver essa questão, tem que parar e pensar, o que é o gatilho que faz isso acontecer? Quais são os motivos para ele fazer isso? Sim, qual é o contexto dele estar latindo? O que tá realmente iniciando esse problema? Porque às vezes, não é o caso da Zel, tá? Mas o cachorro pode estar simplesmente entediado. Ele não tem o que fazer, não tem onde gastar a energia dele, então ele vai latir. Ou ele pode estar querendo chamar a sua atenção pra você brincar com ele, qualquer coisa do tipo. Meu, sei lá, você atrasou 1 hora pra dar ração pra ele pode estar latindo pra você dar comida pra ele, por exemplo. Se você vê que o seu cachorro tem muita energia acumulada, passeia 2 vezes com ele por dia, ou tenta brincar um pouquinho mais, entendeu? De preferência não de madrugada, mas ok. A gente tem realmente esse problema porque a gente vive muito mais de madrugada do que de manhã. Então a Zel acaba pegando um pouquinho dessa nossa rotina e ficando um pouquinho mais ativa de madrugada. Isso é um problema nosso que a gente precisa resolver também. Mas de qualquer forma é algo que a gente vai trabalhar, a gente pretende mostrar isso pra vocês. E acho que esse é o começo, tá? Infelizmente tivemos a primeira reclamação dela, mas ela melhorou muito, tá? Melhorou muito mesmo. Quando ela chegou, ela tinha até alguns problemas
problemas com a Grazi, que também já passou. Ela é muito mais carente agora, ela já tá muito mais apegada com a gente, então isso é muito legal. Também a gente enche ela de biscoito, né, gente? Sucesso, não tem o que fazer. Ela fica trabalhando com a gente, então a gente tá trabalhando, ela fica no nosso colo enquanto a gente tá trabalhando, dorme com a gente enquanto a gente tá trabalhando. E aproveitando, né, o feedback pós-castração como ela está excelente. Até engordou um pouquinho. Sim, ela era muito magrinha, ela tá ainda uma engordadinha. Mas acho que é isso, então fiquem de olho que a gente vai começar a mostrar um pouco do treinamento dela. Ou pelo menos tentar, porque como vai ser algo meio correndo, talvez a gente deixe a câmerazinha menor ali perto, pega, corre e tenta filmar. A gente ainda vai desenvolver algumas técnicas para poder adestrar ela nesse sentido, porque o que você tem que entender é que cada cachorro tem o seu motivo. Não significa que uma estratégia vai servir para todos. Muita gente procura como fazer meu cachorro parar de latir para estranhos, por exemplo. Tem uma pessoa que vai dar uma técnica, tem outra pessoa que vai dar outra técnica, e pode ser que uma sirva e outra não. Então aqui a gente vai pensar em algumas, tá? A gente já tem algumas em mente, mas se você tiver alguma legal também, alguma que você fez e funcionou com o seu cachorrinho, passa pra gente, a gente vai ver também, porque é questão de criar técnicas, tá? Não existe uma regra, você faz isso e vai funcionar. Não, você tem que identificar como é o seu cachorro, porque cada cachorro tem a sua personalidade. Então se você tiver alguma dica legal pra gente, pode mandar também. E só pra deixar bem claro, a gente não acredita em nenhum tipo de punição. Muitas vezes a punição pode até funcionar naquele momento, mas não significa que o cachorro vai aprender com aquilo. Muito pelo contrário, ele vai entender que a punição vai fazer com que o treino não seja algo legal pra ele. A punição e a agressão, muitas vezes ela funciona na hora, mas ele entende que é só naquela hora. Então pensa o seguinte, se você não quer que o seu cachorro fique latindo para as outras pessoas, você vai lá e bate nele ou algo do tipo, ele vai entender que quando você está ali, ele não pode latir, mas se você for embora, não vai ter ninguém para bater nele. Então não adianta nada, entendeu? Você tá meio que resolvendo o negócio ali na hora e talvez resolvendo, e ainda existe a possibilidade, por exemplo, se você grita com o cachorro quando ele faz algo errado, ele vai lá e vai parar. Aí você vai perceber que assim, ele não vai parar de vez. Ele sempre vai estar, não te desafiando, mas é porque é o instinto dele, ele quer fazer aquilo. O adestramento que a gente está visando agora, com o adestramento positivo, ele visa você direcionar aquilo. Não é mostrar pra ele que é ruim fazer isso, e sim que é melhor ele parar. Se você simplesmente começa a gritar com o cachorro e ele para, aí vai chegar uma hora que ele vai latir mais alto, você vai ter que gritar cada vez mais alto para conseguir fazer com que o efeito seja você voltar com o efeito daquele, porque chega uma hora que perde efeito. Esse tipo de adestramento baseado em agressão, em grito, em coisas mais agressivas, ele vai perdendo a força. Então chega uma hora que você tem que ficar cada vez mais forte e isso não resolve. E o seu cachorro, na verdade, ele tá traumatizado com você, entendeu? Então você tem que pegar, direcionar ele para ele querer parar de fazer aquilo. Não é forçar ele a parar, é fazer com que ele queira parar. E como que você faz isso? Com recompensas. Sim, o importante é o seu cachorro cooperar com você nas 24 horas. Ele também está na sua família, ele também tem o dia a dia dele, tem a rotina que tem que ser adaptado. Então assim, é com muita paciência, com muito cuidado e com tempo que isso tudo vai melhorando. Então é isso aí, pessoas. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Beijo. Dá tchau, Zé. Dá tchau com assim na boca. Ela fica o vídeo inteiro com o osso na boca. O vídeo inteiro com osso na boca, o vídeo inteiro.